Pessoal, o exercício número 1 aí, calcular o volume do prisma reto de altura 30 centímetros, cuja base é um triângulo equilátero de 18 centímetros de lado. Deixa eu só colocar aqui o lápis, beleza? Então vamos lá. Então a gente tem um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Então a base dele, o volume, quer dizer, do prisma, é a área da base vezes a altura, certo? A área da base. Então, estamos falando de um triângulo equilátero, ou seja, o triângulo que tem os lados iguais. Todos eles é igual a 18 aqui, ó. Então, por fórmula, a gente sabe que a área de um triângulo equilátero, ou seja, a área da base, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? Então, isso aí é a fórmula que a gente tem que saber. Como o lado é igual a 18, quando eu substituir o 18 aqui, vai ficar 18 ao quadrado, aí vai ficar 324, raiz de 3 sobre 4, certo? Então, L ao quadrado, o L é 18, 18 ao quadrado, 324. 324 dividido por 4, que aqui dá para simplificar, ó, aqui vai dar 81 raiz de 3. Então, vou trocar a área da base aqui por 81 raiz de 3, vezes a altura, que nesse caso é 30 centímetros aí. E aí multiplica, né? 81 vezes 30 vai dar 2.430 raiz de 3. Unidade de medida aqui, ó, vai ser centímetros cúbicos, porque é volume. Então, essa é a resposta do exercício número 1 aí, 2.430 raiz cúbica de 2.430 raiz de 3 centímetros cúbicos aí. Beleza? Exercício 2 aí. Aí, no exercício 2, foi dado um prisma reto de base triangular e pede-se para calcular a área lateral, a área total e o volume do prisma. Então, vamos lá por partes. Primeiro, trabalhar com a ideia da área lateral. Se você observar, a área lateral de qualquer prisma sempre vai ser formada por retângulos. Nesse caso aqui, a gente tem três retângulos. Ó. Tem esse retângulo aqui, né, ó, esse retângulo aqui, que tem a base igual a 4 e a altura igual a 3,5, que é igual a essa altura aqui. Né? Eu vou chamar de triângulo 1, de retângulo 1 aqui. Ó. Tem esse retângulo 2 aqui, que tem a base igual a 3 e a altura igual a 3,5, certo? E tem um que está lá atrás, ó, que vai ter a base aqui, que a gente ainda não sabe, eu vou chamar de x, e a altura 3,5. Então, são três retângulos, né? Então, para saber a área desse primeiro retângulo aqui é fácil. Vou chamar de 1 aqui, ó. É base vezes a altura, né? Então, 4 vezes 3,5. Essa é a área desse primeiro. A área do segundo também é bem simples, é 3 vezes 3,5, base vezes altura, comprimento vezes largura. E aí fica faltando o terceiro retângulo, que é aquele lá de trás, que tem a base aqui que eu chamei de x, vezes a altura, que é 3,5. Está aqui, ó, certo? Aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, esses aqui que dá para fazer multiplicação. Então, 4 vezes 3,5 aqui vai dar 14 centímetros quadrados, porque é a área. 3 vezes 3,5 aqui vai dar 10,5 centímetros quadrados. E para fazer esse aqui, eu vou achar o valor de x. Para achar o valor de x, eu vou trabalhar com essa base aqui. Ó. A base é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo, né? Um cateto dele vale 4, que é esse aqui. Outro cateto dele vale 3, que é esse aqui. E a parte que eu chamei de x é a hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 25, x é igual a 5. E aí eu vou substituir aqui, vai ficar 5 vezes 3,5, né? Fazendo a conta aí do 5 vezes 3,5, vai dar 17,5. Então, 17,5 centímetros quadrados. Então, a área lateral vai ser 14 mais 10,5 mais 17,5, que vai dar, ó, deixa eu fazer a conta aqui, ó, 10,5 mais 17,5 mais 14, então vai dar 42 centímetros quadrados aí, beleza? Isso é a área lateral. Agora vamos pensar a área total. O que é a área total? A área total é o seguinte, olha só. Além da área lateral, que a gente já calculou, ela também vai englobar duas vezes a área da base, que é a base que está aqui em cima e a base que está aqui embaixo, beleza? Agora, então, a área total vai ser, ó, a área lateral, que a gente acabou de calcular, que é 42,
mais 2 vezes a área da base. A base eu até desenhei ela aqui, ó, é um triângulo. E a área do triângulo, nesse caso, é base vezes altura. Então, base aqui ó, vai ser igual a 4, a altura é igual a 3, dividido por 2. Então, é um triângulo, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Simplificando aqui, ó, vai dar 2 vezes 3, vai dar 6. Ó. Então, eu vou colocar aqui 6. Então, 2 vezes 6 é 12. 12 com esse 42 aqui vai dar 54 centímetros quadrados a área total. Então, a diferença é essa. A área lateral é a área desses retângulos laterais, certo? Então, aí esse retângulo aqui da frente, o retângulo do lado. De acordo com a base, determina-se a quantidade de retângulos que se tem na lateral. A base tem 3 lados, então são 3 retângulos. E assim por diante. Aí, além disso, eu englobei a área da parte de cima dessa base e a área da parte de baixo. Beleza? Agora vamos pensar no volume. O volume é a área da base vezes a altura. O volume, então, vai ser a área da base, a gente calculou que deu 6, né? Vezes a altura, que é 3,5. A altura do prisma é essa aqui, ó. Então, 3,5. Fazendo essa multiplicação, 6 vezes 3,5, a gente tem aí um volume de 21 centímetros cúbicos. Né? Então, ficar atento só à questão da unidade de medida, porque agora trata-se de volume aí, 21 centímetros cúbicos. Vamos lá agora a letra B. Né? A mesma coisa, calcular a área lateral, a área total, né? E o volume do prisma. E aí a gente tem o prisma hexagonal regular, certo? Então vamos lá, olha só, a parte lateral dele, para calcular a área lateral dele, no caso, como ele é regular, você vai perceber que cada aresta dessa da base tem a mesma medida, que é 1 centímetro. Então, a parte lateral dele vai ser formada por esses retângulos aqui, ó, que são todos iguais, tendo aqui embaixo como 1 centímetro e essa altura como 2,5. E como é o hexágono, então ele tem 6 ao longo da figura lateral aqui, ó, fazendo aqui uma análise circular aqui, você vai ter 6 retângulos, ó, um aqui, 2 aqui, o de trás aqui, o outro aqui, esse aqui e esse aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. Então, vai ser a área lateral, vai ser 6 vezes a área do retângulo, que tem por base 1 vezes a altura, que é 2,5. Né? Então, vai ser 6 vezes 1 vezes 2,5 é 2,5. Então, 6 vezes 2,5 aí, ó, vai dar 15 centímetros quadrados a área lateral. Aí vamos para a área total. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral a gente já calculou que é 15, mais 2 vezes a área da base. A área da base a gente tem que pensar que a base é um hexágono regular. E o hexágono regular, como a gente bem sabe, ele na verdade ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada um, nesse caso, de lado 1, certo? Então, a área da base vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde o L vale 1. Então, aqui, ó, 6 dividindo por 4, que vai dar 3. L ao quadrado, como o L vale 1, 1 ao quadrado é 1. Raiz de 3 sobre 2. Eu dividi o 6 por 4, ficou 3 sobre 2. Então, 3 raiz de 3 sobre 2 é a área da base aí, ó. 3 raiz de 3 sobre 2. A base, por ser um hexágono, a área dela vai ser 6 vezes a área de um retângulo, de um triângulo equilátero, que é isso aqui, ó. Multiplicado por 6, porque tem 6 aqui na figura. Então, a resposta aqui vai ser 15 mais 2 cancela com 2, ó, mais 3 raiz de 3 centímetros quadrados a área total. Volume, a área da base vezes a altura. A área da base a gente acabou de calcular aqui, ó, que é 3 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é 2,5 aí, ó. Então, vai ser 7,5 raiz de 3 sobre 2 centímetros cúbicos a área o volume desse prisma aí, certo?